PIS/COFINS, regime não cumulativo, regime monofásico, substituição tributária, se esse é o problema de vocês, hoje vocês estão no lugar certo. Vamos lá, gente, hoje vamos falar sobre PIS/COFINS, tá? Tem muita gente com dúvida aí. PIS/COFINS, regime não cumulativo, regime monofásico, substituição tributária, se esse é o problema de vocês, de entender PIS/COFINS e como que vocês vão ser tributaristas valorizados pelas empresas por entender de fato todo o percurso do PIS e COFINS numa cadeia produtiva. Hoje vocês estão no lugar certo. Ó, Elisângela mandou diamante, muito bom, Elisângela, os meus diamantes, quem é diamante se comunica com diamante e manda aqui os diamantinhos, isso aí, gente. Então, tema 1 da nossa live mentoria de hoje, tá? Foi tema que eu recepcionei aqui da audiência, uma questão relacionada a PIS/COFINS, regime monofásico, não cumulatividade, para esclarecer isso daí, se aplica para a empresa do lucro real, lucro presumido, simples nacional, como que é essa bagunça toda aí? Vamos sair daqui hoje entendidos, tá, gente? Entendidos sobre isso. Também vamos falar hoje sobre TBI, tá? E TBI e cisões, tá? Cisões empresariais e TBI, quais são formas de planejamento tributário. Vou trazer um case prático que um membro da nossa comunidade mandou e eu fiquei de responder para ele. Então, eu falei, gente, como a vida é uma correria e eu tenho minha 1 hora aqui com vocês, então vou falar sobre isso também na nossa live de hoje. Tá bom? Então, vamos lá, gente, olha só. Para começo de história, PIS/COFINS, gente, vocês têm que pensar, eu sempre ensino os meus alunos a entender a tributação utilizando-se a nossa chamada pirâmide de Kelsen, tá? O que é a pirâmide de Kelsen, tá, gente? Kelsen foi um estudioso que ele analisou a hierarquia das leis. E ele estabeleceu como que vem essa hierarquia das leis, né? Qual que é a lei que tem maior hierarquia e a qual todas as demais leis têm que obedecer. E aí, cada sistema tributário, cada sistema de normas acabou implementando a sua hierarquia das leis. E quando a gente vai falar de legislação tributária, que é a nossa base, né, de onde a gente vem extrair o nosso conhecimento e aplicar as estratégias para o nosso cliente, a gente sempre tem que olhar dentro da pirâmide de Kelsen, lá do topo da pirâmide, vamos pensar uma pirâmide assim, vocês estão vendo a pirâmide? Lá do topo da pirâmide até a base da pirâmide. No topo da pirâmide está a nossa Constituição Federal, né? Nossa Constituição Federal, nossa lei de máxima hierarquia, sem levar em consideração tratados, tem tratado que tem o mesmo nível hierárquico da Constituição, tem tratado que é superior à Constituição, mas não vou entrar nesses detalhes hoje, tá? Mas vamos pegar lá, PIS/COFINS, hoje, a gente tem a matriz constitucional, né, assim, que forma a possibilidade de hoje, no nosso sistema tributário, do jeito que está, cobrarmos PIS e COFINS, lá no artigo 195 da Constituição, que ele fala como que é a forma de financiamento da nossa Seguridade Social, e uma das formas de se financiar a Seguridade Social é por meio da instituição de contribuições, chamadas contribuições previdenciárias, sobre receita ou faturamento, tá? Então, essa é a matriz constitucional do PIS e da COFINS. Então, isso está lá no artigo 195, inciso 1, a linha B, da nossa Constituição Federal. Mas o artigo 149 da Constituição, ele vem falar sobre as contribuições, ele vem falar de contribuições especiais. E dentro desse contexto das contribuições especiais, também inserem-se as contribuições previdenciárias, além de outras contribuições. Então, quando a gente vai olhar PIS/COFINS, a gente tem que olhar matriz constitucional dele lá, especificamente no artigo 195, inciso 1, a linha B, mas temos regras do artigo 149 que se aplicam também para PIS e COFINS, tá bom? E aí, gente, deixa eu só abrir um parêntese grande aí. Eu falei muito ontem sobre reforma tributária, tá? Então, a gente viu aqui, o governo federal apresentou na semana passada o projeto de lei 2, calma aí que ele está aberto aqui, eu só não me lembro o número, 2337. Então, apresentou o projeto de lei 2337, que vem mudar as regras do imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica. Não vamos falar sobre isso hoje. Mas eu falei que essa foi a segunda fase da chamada reforma tributária fatiada. A primeira fase foi apresentada lá em 2020, no ano passado,
que é o PL 3887, projeto de lei 3887, que acaba com o PIS e COFINS do jeito que a gente vê hoje, e que institui uma outra contribuição previdenciária com a mesma matriz constitucional, tá? Então, a matriz do artigo 195 é a mesma, só que ela vai ter um outro nome, contribuição sobre bens e serviços. Então, vamos pensar que daqui a pouco a gente não vai mais ter, se passa o PL 3887, a gente não vai ter mais PIS e COFINS do jeito que eu vou apresentar hoje para vocês, com várias legislações, a legislação hoje é muito esparsa do PIS e COFINS. A gente vai ter uma única lei, tá, que vai ser a conversão do PL 3887, se ele passar no Congresso, com uma única contribuição. Não vamos mais ter duas contribuições como temos hoje, né, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, ou o Programa de Integração Social, que é o PIS, tá? Nós vamos ter uma única, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, cuja matriz constitucional continua sendo a mesma, artigo 195, inciso 1, a linha B, mais o artigo 149, tá bom? E hoje, gente, nós temos, se a gente for destrinchar, eu até nem coloquei aqui, mas eu vou colocar mais uma coisa aqui que eu não vou falar hoje, mas só para vocês saberem que tem, tá? Nós temos PIS e COFINS em 4 grandes ramos dele, tá? Nós temos a incidência padrão dele, tá? Incidência normal sobre receita e faturamento. E a gente tem, eu também não coloquei aqui, né? Vamos colocar padrão cumulativo. Deixa eu colocar aqui. Padrão cumulativo, tá? Nós temos 5. Então, vamos ramificar PIS e COFINS em 5 abas, tá? Então, nós temos o padrão cumulativo, tá? Que já existe desde 1980, é o padrão, né, veio lá com a Constituição mesmo, a gente tem hoje a legislação padrão, que se eu não me engano é a lei, vamos ler aqui, lei PIS, COFINS cumulativo, é lei 9.000, é de 98, se não me engano, lei 9.718, tá, essa é a padrão, então vamos pegar a lei lá padrão, Lei 9.718 de 98, tá? Essa que fala do regime cumulativo normal de PIS e COFINS, tá? Que hoje, via de regra, quem está no regime cumulativo são as empresas que optaram pelo lucro presumido ou arbitrado, tá? Esse é o padrão cumulativo, vou colocar aqui. Padrão cumulativo. Ops, não, espera aí. Lei 9.000, só para vocês terem isso aqui, depois eu coloco lá no Telegram esse mapa mental para vocês, tá? Lei 9.718 de 98, tá? Não vamos falar do padrão hoje, mas é o padrão lá, PIS, COFINS, regime cumulativo, COFINS alíquota 3%, PIS alíquota 0,65, que se aplica para as empresas, basicamente, para as empresas do lucro presumido ou arbitrado, tá? Então, esse é o padrão aqui do PIS, COFINS. Além disso, gente, nós temos os outros 4 ramos, ramificações. Nós temos PIS, COFINS não cumulativo, tá? Cuja previsão constitucional é o artigo 195, parágrafo 12 da Constituição, tá? Nós temos PIS, COFINS no regime da monofasia, PIS, COFINS monofásico, cuja matriz constitucional, artigo 149, parágrafo 4º. Nós temos PIS, COFINS na sistemática da substituição tributária, cuja matriz constitucional, artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, e nós temos PIS, COFINS importação, eu não coloquei aqui matriz constitucional, mas é o artigo 149, deixa eu só colar aqui qual que é o 149, deixa eu só ver aqui, gente, para deixar aqui no mapa mental para ficar fácil para vocês também. 149, parágrafo 2º, inciso 2, tá? Deixa eu só pegar meu mapa mental de novo, 149, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição, tá? Então, essas são as ramificações do nosso PIS e COFINS como a gente tem hoje, ok? Isso aí, gente. Gostou? Se gostou, manda o coração, por favor. Tá?
E aí, pessoal, vem as grandes confusões, né? Então, assim, vamos pegar. PIS/COFINS importação se aplica para todos os produtos importados. Hoje, a grande maioria dos produtos importados tem incidência de PIS/COFINS importação, tá? O padrão da cumulatividade, deixa eu colocar aqui, padrão da cumulatividade, são regime do lucro presumido e arbitrado, que a gente tem PIS a 0,65% e COFINS a 3%, via de regra, tá? Então, esse padrão cumulativo. Se a gente vem no padrão não cumulativo, aí a gente tem COFINS. Não cumulatividade da COFINS foi instituído pela Lei 10.833 e a não cumulatividade do PIS pela Lei 10.637, com regras muito parecidas, tá? Então, a gente tem regime do lucro real, mais hipóteses da lei específicas da lei. Mesma coisa lá no padrão, tá? Vou colocar lá no padrão também. Que a gente tem regime do lucro presumido arbitrado, mais hipóteses específicas da lei, tá? E o PIS é a mesma coisa, tá? PIS é a mesma coisa, regime do lucro real, mais hipóteses específicas da lei. Nós temos aqui na COFINS a alíquota, deixa eu só copiar aqui, copiar e colar para vocês, Ctrl+C, Ctrl+V, COFINS, a alíquota da não cumulatividade, a alíquota padrão, tá? Da não cumulatividade é 7, vou colocar aqui, alíquota 7,6%, e do PIS, a alíquota padrão é 1,65%. 1,65%, tá? Daí a gente vai lá para 9,25, que é a soma das duas alíquotas, tá bom? Então, isso na não cumulatividade. Só para vocês saberem, eu gosto de fazer outro parênteses, se a CBS vier, a alíquota padrão vai ser de 12%, totalmente não cumulativo. Então, se vier a CBS, não teremos mais esse padrão cumulativo, tá? Teremos tudo no padrão da não cumulatividade com alíquota de 12%, tá? Com alíquota de 12%, se vier a CBS, ok? E aí, gente, então, o que acontece no regime não cumulativo, tá? O PIS e a COFINS vão incidindo várias vezes dentro de uma cadeia. Então, se a gente tem lá fabricante, distribuidor ou atacadista, varejista e consumidor final, tá? Então, a gente vai ter PIS e COFINS em todas as etapas da cadeia. E aí, o que acontece? Tudo que é considerado insumo da atividade, tá? Tudo que é considerado insumo da atividade pode ser utilizado para abatimento da base de cálculo no regime da não cumulatividade. Ok? Então, a cada etapa você vai ter. Só que, em virtude lá da previsão constitucional do parágrafo 4º do artigo 149, algumas atividades, tá? A legislação previu que em algumas atividades a incidência do PIS e da COFINS seria uma única vez, tá? Então, seria a chamada incidência monofásica, uma única vez durante toda a etapa da cadeia, ok? E aí, gente, nessa monofasia do PIS e da COFINS, o que acontece? A legislação previu 3 grandes áreas, né, 3 grandes nichos em que a tributação do PIS e da COFINS vai se dar uma única vez. Quais são esses 3 grandes nichos? Cosmético, higiene pessoal e medicamentos. Gente, quem está no Instagram e quer olhar aqui o mapa mental que eu fiz, vá para o YouTube, tá bom?
eu estou ao vivo no YouTube, então só olhar o link na minha bio do Instagram e vocês vão ver a minha tela sendo compartilhada, tá? Eu deixo aqui para quem, né, não gosta do YouTube, gosta do Instagram, beleza, mas saibam que eu estou compartilhando a minha tela, explicando tudo isso lá no YouTube, e esse mapa mental eu vou disponibilizar para vocês no canal do Telegram, no meu canal do Telegram, tá bom? O link também tá na bio, então não... Letícia, ainda não faço parte do canal do Telegram, então entra no meu link da bio do Instagram e entra lá no canal do Telegram. Se você está me vendo pelo YouTube, na descrição do vídeo tem o link do canal do Telegram. É só você depois entrar lá e eu vou compartilhar o link desse mapa mental, vou compartilhar isso aqui lá com vocês, ok? Então, vamos lá, gente. Quais são os 3 grandes nichos aqui que tem PIS/COFINS com incidência monofásica? Cosméticos, higiene pessoal e medicamentos. Isso está previsto lá na Lei 10.147 de 2000, tá? Máquinas e equipamentos. Isso está previsto lá na Lei 10.485 de 2002. E combustíveis, tá? Combustíveis, gasolina, óleo diesel, gás, né, o GLP, e o álcool combustível. Está previsto na Lei 9.718 de 98, no artigo 4º, mais o artigo 42, inciso 1º da Medida Provisória 2.158 de 2001, ok, gente? Então, esse daqui, para vocês saberem, tá? Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Aí, gente, olha só. Em relação a cosméticos, higiene pessoal e medicamentos, quem passa a ser o contribuinte do PIS e da COFINS, então quem tem que recolher uma única vez o PIS e COFINS por toda a cadeia, é o importador ou o industrial. Ele recolhe uma única vez, tá? Aí a legislação vem trazendo as alíquotas a depender da classificação lá na tabela do IPI. Então, é muito importante para vocês entenderem regime monofásico, regime da substituição tributária, do PIS e da COFINS, e até mesmo a não cumulatividade, é importante vocês entenderem que vocês têm que pesquisar para saber quais são exatamente os produtos vinculados à tabela do IPI, a chamada TIP, tá? A TIP, ela vem colocando todos vem identificando por NCM todos os produtos e cada um tem um código, né? Tem um código lá que é o NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. A tabela TIP, ela utiliza a Nomenclatura Comum do Mercosul para identificar os produtos, ok? Então, lá vem estabelecendo qual é o produto, então você vai olhar na lei, a lei vai falar, olha, você tem que ver lá o item classificado no código 3001.20.90. Estou pegando aqui um exemplo. E daí, esse vai ser a tributação assim, tá? E aí, você vai entender como que vão ser as alíquotas. Mas, normalmente, as alíquotas para o PIS são de 2,20% em relação a cosméticos, higiene pessoal e medicamentos, e de 9,9% a 10,3% para a COFINS. Lembrando que a incidência única para a cadeia toda, tá? Então, independentemente do regime tributário, eu vou colocar isso aqui para vocês, para ficar claro. Eu vou colocar aqui. Independe do regime de tributação do lucro, tá? Independente do regime de tributação do lucro, ok? Vou trazer isso aqui para cima. Então, sempre vai depender do regime de tributação de lucro. O que dita a regra aqui é o produto em si, tá? Então, se é cosmético, higiene pessoal, medicamentos, máquinas, equipamentos e combustíveis, eles vão estar sujeitos à incidência monofásica do PIS e da COFINS. Independente se a empresa está no lucro real, no presumido, no arbitrado, independente, tá? Independe, ok, gente? Depende do regime de tributação do lucro. E aí você vai recolher para a cadeia toda. Então, quem que é sempre que recolhe? O importador ou o industrial. Eles recolhem PIS e COFINS para a cadeia toda. Aí, o que acontece com os demais da cadeia? Então, o importador recolheu. O que acontece com o distribuidor? Tá?
ele vai receber aquela mercadoria que já sofreu a incidência total do PIS e da COFINS. E a hora que ele vai vender, ele não vai destacar mais nada de PIS e COFINS, ele será alíquota zero, ok? Não vai mais sofrer uma nova incidência, porque já sofreu lá na origem. Letícia, mas mesmo que o distribuidor ou atacadista esteja no lucro presumido? Mesmo, porque independe, o regime de lucro nessa situação de PIS, COFINS monofásico, independe, tá? Se é lucro real, se é lucro presumido, independe, ok? Aí, o que a gente tem que perceber aqui, tá, gente? Para o importador ou industrial, eles apuraram um crédito, ok? De PIS e COFINS, eles apuraram ali o crédito de PIS e COFINS que eles vão poder utilizar para outro, aquele crédito fica para eles poderem utilizar no faturamento deles, vão pensar que eles industrializem outros produtos que não estejam sujeitos à monofasia do PIS e da COFINS, ok? Então, eles vão poder utilizar isso também para esse crédito que eles apuraram para a monofasia, eles utilizam para abater do PIS e COFINS do faturamento deles, ok? Aí vamos pensar para os demais da cadeia. Ah, Letícia, mas eu sou um distribuidor, eu sou um atacadista. Como atacadista, eu comercializo tanto os produtos sujeitos à incidência monofásica do PIS e da COFINS, como produtos não sujeitos à incidência monofásica. E aí, como que fica nessa situação? Você precisa segregar, né? Você vai segregar. Por quê? Porque quando você for apurar o PIS e COFINS ali, você vai apurar para aquela parcela de produtos que não estão sujeitos ao PIS e COFINS monofásico, e para os produtos sujeitos ao monofásico, você não vai recolher de novo, tá? Então, realmente, você vai ter que segregar, e daí quando se você vai vender na tua nota fiscal diversos produtos, vai ter que ter essa segregação, e essa segregação você faz pelo quê? Pelo CST, né? Você vai identificar lá se está sujeito a monofasia, se está sujeito a substituição tributária ou não, você vai identificar na nota fiscal lá. Na apuração, na consolidação da apuração, né, do teu PIS e COFINS, você também vai ter lá sobre o teu faturamento, tem desse faturamento uma parcela que você não recolheu o PIS e COFINS, porque já veio recolhido, e a outra parcela sim. E aí, Letícia, interfere se eu estou no lucro real ou estou no lucro presumido, como atacadista ou distribuidor? Sim, interfere. Por quê? Porque vamos pensar, se você é um atacadista e você está no regime você está no regime do lucro real, em que você recolhe PIS e COFINS não cumulativo, o que vale a pena para você? Vale a pena você ingressar com aquela tese que o STJ já validou, e deixa eu pegar aqui, eu deixei ela aberta, inclusive, deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu pegar aqui que eu deixei aberto. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, vou pegar o número dos autos aqui para vocês. Então, o STJ, olha, já validou no recurso especial 1.914.570, tá? Tá aqui na... Vou até copiar isso aqui para vocês lá no nosso mapa mental, tá? Ele já validou que... Deixa eu colocar aqui... Não é repetitivo ainda, tá, gente? Não é repetitivo. Não é repetitivo, mas tá, a STJ já decidiu várias vezes nesse mesmo sentido. Inclusive, essa decisão aqui, última que eu coloquei aqui no mapa mental, é de, vamos voltar ali para ver, desse ano, no mês de junho. O mês de junho que foi julgado os embargos, e a decisão mesmo, ela é de março desse ano, tá? Então, o que acontece? Ai, deixa eu voltar lá. Espera aí. Meu mapa mental aqui. Então, o STJ, ele já firmou o entendimento de que, eu tô até com o acórdão aberto aqui para vocês verem, tá? Olha o que o STJ falou. O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da tributação, com alíquotas mais gravosas, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva. Na monofasia, o contribuinte é único e o tributo recolhido, ainda que as operações subsequentes não se consumam. Não se consumam, ele não vai ser devolvido. Recolheu lá uma única vez. O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e COFINS
Ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema monofásico, é extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao reporto. O reporto é um regime especial aplicado às empresas que operam no porto. Regime tributário diferenciado para incentivar a modernização e aplicação da estrutura portuária, tá? Aí fala o seguinte: o fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigadas do recolhimento do PIS e da COFINS, à exceção do produtor ou importador responsáveis por recolher o tributo a uma alíquota maior, não é óbice para que os contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas. Então, o que o STJ está falando? Está falando que se eu sou do meio da cadeia, tá? Se eu sou do meio da cadeia, eu sou uma empresa do lucro real, em que, para mim, o PIS e COFINS é não cumulativo, e eu adquiro produtos sujeitos à tributação monofásica do PIS e da COFINS, eu vou ter direito, sim, na proporção, a me fazer jus àqueles créditos. Tá? Aqueles créditos, mesmo que a minha venda seja desonerada, porque quando eu for vender, eu já recolhi PIS e COFINS sobre aqueles itens sujeitos à monofasia. Então, isso, gente, abre a oportunidade, tá? E aí está o tributarista valorizado. Abre a oportunidade da gente auxiliar as empresas que sejam distribuidoras e que estejam no lucro real, tá? Para segregar as atividades e poder, sim, ingressar em juízo, e aí eu falo, né, aí ainda a gente precisa ingressar em juízo, aí vem o tributarista valorizado com as suas alianças estratégicas com advogados tributaristas valorizados também, de ingressar e fazer essa segregação e fazer jus a esses créditos, que vão reduzir o quê? A carga tributária deles em relação a PIS e COFINS, não cumulativo, tá? Por quê? Porque hoje em dia, o normal é que você não considere esses créditos relacionados ao PIS e COFINS da monofasia, as empresas, o único exclusivo, quem tem considerado, e até porque isso tem previsão expressa na legislação, é o próprio importador industrial, tá? Mas os outros da cadeia, que também recebem, também compram, adquirem e suportaram o ônus econômico desse PIS e COFINS, muito embora não sejam contribuintes, eles também têm direito, né, claro, ingressando no Poder Judiciário com uma decisão autorizando, eles teriam direito a fazer a esses créditos, a aproveitamento desses créditos também, tá? E com isso, reduzir a carga tributária de PIS e COFINS dessas empresas. Ok, gente? Então, isso vale para, e aqui eu não repeti para os outros, tá? Mas vale para quem comercializa, né, todos os produtos sujeitos à monofasia. Então, cosmético, higiene pessoal, medicamentos, máquinas e equipamentos, daí vocês têm que ver lá na legislação, tem os códigos da TIP, tá? Eu vou deixar um resuminho, eu gosto muito, vou deixar uma dica para vocês, tá? O portal tributário, vocês olhem lá, portaltributário.com.br, ele sempre traz uns resumos bem legais para a gente. Você pesquisa ali, sempre traz uns resumos bem interessantes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o link do portal tributário e vou colocar aqui para vocês, tá? Para vocês pesquisarem com calma depois, tá? Mão na roda aqui facilita bastante, ok? Então, fica bem certinho ali para vocês pesquisarem. Beleza, gente? E agora, pessoal, a gente tem algo muito similar, porém não igual, que é a substituição tributária do PIS e da COFINS, tá? Substituição tributária do PIS e da COFINS. Substituição tributária do PIS e da COFINS, hoje nós temos, basicamente, eu vou colocar aqui, eu não completei, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês. Nós temos sobre cigarros, veículos e álcool, tá? Hoje a nossa legislação prevê esses 3 itens de substituição tributária, tá? PIS e COFINS, ok? E aí nós temos, vou colocar aqui também, vou completar aqui para vocês, legislação, veículos também, é a lei 11.196 de 2005, tá, gente? Vou colocar aqui. É a lei 11.196 de 2005, para veículos
Opa, vê? E para álcool também, tá? Para álcool carburante, tem uma exceção aqui, tá? Porque você fala, mas não é monofasia, mas é que para álcool é só para quem está na zona distribuidores da Zona Franca de Manaus, tá? É específico para a Zona Franca de Manaus, ok? Então, tem essa peculiaridade aqui. E aí, gente, as alíquotas também divergem, né? E os contribuintes também, tá? Então, aqui no caso de cigarros, tá? Você tem como contribuinte os fabricantes, importadores e comerciantes atacadistas. Contribuinte. Vou colocar ao contrário. Responsável. Então, aí você tem fabricantes, importadores e comerciantes atacadistas, tá? E aí é por peso, né? Você tem um peso da legislação que você multiplica a base de cálculo e tal, não é uma alíquota, tá? É um valor fixo. É o que está previsto ali na Constituição, que são os valores fixos, tá? Então, para cigarro, é um cálculo diferenciado. Para veículo também são os fabricantes e os importadores, tá? E para álcool carburante, eu já coloquei aqui, são os distribuidores da Zona Franca de Manaus, tá? E aí você tem a própria legislação, no caso de álcool ali, você tem a própria legislação prevendo, tá? E se aplica para distribuidores na Zona Franca que comercializem também para quem vai consumir dentro da Zona Franca ou das áreas de livre comércio, como a legislação define, ou também para quem vai industrializar nas áreas de livre comércio. Então, é bem específico aqui no caso da substituição tributária do PIS e da COFINS para álcool carburante, tá? E aqui normalmente você tem umas pautas, umas tabelas pré-determinadas ali para você calcular o PIS e a COFINS, tá? Então, não tá com base em alíquotas, tá? Você tem ali valores fixos definidos em pauta, ok? E aqui, gente, para quem é ST, também vai se aplicar a mesma questão daquela tese do STF que eu comentei aqui, ó, tá? Cadê a tese do STF? Vai aplicar a mesma coisa, porque também se aplica para quem está na substituição tributária do PIS e da COFINS. Então, para os próximos da cadeia, que já vem, né, com o tributo recolhido pela substituição tributária, tá? Eles também fazem jus a se creditarem ali, se estiverem no lucro real, tá? Porque se estiver no lucro presumido ou no arbitrado, aí é o regime cumulativo, não interessa se tem crédito ou não, ok? E aí, por fim, eu não vou falar hoje, mas a gente também tem PIS/COFINS importação, que aí é uma outra legislação que fala propriamente da forma de recolhimento do PIS e da COFINS na importação de produtos ou serviços, ok, gente? Então, gente, o que eu queria deixar claro para vocês aqui? Depois, num outro momento, a gente pode falar um pouquinho mais de importação, que agora não vai dar tempo, né? Que senão não dá tempo da gente falar de TBI. Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui? Primeiro, essa visão geral, tá? Que vocês tenham esse panorama geral aqui do PIS e da COFINS, sabendo que isso é para a legislação como está hoje, mas que se vier a CBS, a gente vai ter tudo isso compilado no único tributo chamado CBS, e aí a CBS vai reduzir muitas hipóteses de substituição tributária, de regime monofásico, de benefícios fiscais, tá? Porque eu nem estou falando aqui muito de benefício fiscal. Inclusive aqui, ó, se a gente for ver na monofasia, para alguns medicamentos, eles estão no regime monofásico, mas a carga tributária é neutra, é zero. Alguns medicamentos têm carga tributária zerada. Por quê? Porque por mais que você tenha uma previsão de uma alíquota na legislação, a legislação também estabelece para alguns medicamentos um crédito presumido que neutraliza a carga tributária, tá? Mas aí, se vier a CBS, muita coisa vai mudar, né? Muita coisa vai mudar. Então, esse panorama aqui vai ser muito simplificado. E o pior de tudo é que para prestador de serviço vai aumentar a tributação, né? Porque ela sai de uma tributação de 3,65, que é o que a gente tem hoje no padrão cumulativo, para um padrão não cumulativo de 12%, só que a gente sabe que não existe muito insumo. Normalmente, prestador de serviço não tem tanto insumo assim dentro da cadeia,
ou tantas possibilidades de abatimento ou de geração de crédito para amenizar essa carga tributária, tá? Pessoal, em relação ao PiscoFins, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Essa live vai ficar gravada, sempre fica, todas as lives de terça ficam gravadas lá no canal do YouTube, eu depois posto aqui no feed também do Instagram, mas lembre-se que hoje, para quem está no Instagram, é mais interessante que vocês vejam pelo YouTube, tá bom? Até para ver o compartilhamento da tela aqui comigo, tá bom, gente? Show, fechamos aí. Deixa eu ver, tem perguntas, pessoal? Tem a pergunta. Tem a pergunta da aula se vai ficar gravada. Ok, a aula vai ficar gravada, tá? Então, vocês podem ver com calma depois. Eu vi que teve pergunta aqui no nosso Instagram. Vou voltar aqui para ver. Ó, o Cristiano falou que as minhas publicações ajudaram muito. Obrigada, Cristiano. Eu já deixo um alerta para vocês, né, gente? Quem não me segue no Instagram, ou me segue e não está com as notificações ativadas, ativa, porque vocês sabem que o Instagram funciona como algoritmo. Então, nem sempre uma publicação minha, ela vai ter um engajamento tão alto para passar no feed de vocês, mas isso não quer dizer que ela não seja relevante, porque tudo que eu publico aqui é relevante, só que tem coisa que engaja mais, que a pessoa vai tender a comentar mais, tender a salvar mais. Então, assim, o Instagram, ele funciona muito ainda pelo algoritmo, mas tudo que eu publico aqui é intencional, para que vocês realmente se tornem tributaristas valorizados. Então, se vocês me acompanham, ativem as notificações ou tenham uma rotina, porque isso faz parte do engrandecimento. O Instagram, a gente, às vezes, perde muito tempo, então a gente tem que ocupar e investir o nosso tempo de rede social também, nos capacitando, tá bom? Então, deixa eu ver aqui o que mais vocês colocaram. A Carlinha está me perguntando sobre a exclusão do PiscoFins da base do ICMS, como ficarão as retificações do SPED e contribuições. Eu fiz, olha, lembra que eu estou falando das publicações, eu fiz uma publicação no sábado, Carlinha, falando sobre isso, tá? A Receita Federal já regulamentou, ela já explicou como que se deve informar lá no SPED, para quem tem ação judicial, para quem não tem ação judicial. Então, eu fiz um post, tá? Não é um vídeo, é um post, tá no meu feed. Olhem ali que está explicadinho, tá bom, gente? Se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo do post, é só comentar no próprio post, tá? Depois eu vou olhar tudo certinho, acho que tem gente comentando, não consegui ainda parar para responder. Mas tá ali explicadinho, olhem o que a Receita fez, eu coloquei ali também para vocês, tá? Foi alterado o manual do SPED de contribuições, né, da FD PiscoFins, e aí a Receita já regulamentou lá como que vai ficar, ok, Carlinha? Isso, as novas atualizações do SPED de contribuições. Carlinha perguntou também se compra produto monofásico pode tomar crédito. Não sem ação judicial, você precisa ter uma autorização judicial ainda, porque a legislação não permite, tá? Beleza, gente, respondi as dúvidas de vocês aqui do Instagram. Então, agora, gente, vamos mudar de assunto, a gente tem uns minutinhos ainda, eu quero mudar de assunto, tá? Quero falar para vocês, infelizmente não deu tempo de eu fazer mapa mental do assunto que eu vou falar agora. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o meu compartilhamento de tela aqui, temporariamente, só para eu entrar lá na comunidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês a comunidade. Quem não conhece a comunidade, eu vou mostrar para vocês, porque é muito legal. Ó, gente, estou dentro do meu Facebook, deixa eu entrar na comunidade aqui para vocês verem. Ó, essa é a nossa comunidade tributarista do futuro do Facebook, tá? O que é a comunidade, gente? É para quem quer evoluir ainda mais juntinho comigo, né? Então, eu tenho meu curso de formação de tributarista do futuro, que é o curso que forma do zero até você ser um tributarista valorizado, mas a gente sabe que a área tributária é muito dinâmica, que as dúvidas surgem o tempo todo, e que a gente precisa estar compartilhando isso, estar pedindo orientação. Nem sempre a gente tem um mentor na nossa vida, né? Nem sempre a gente está num ambiente profissional que a gente tem como compartilhar ideias com outros, muitas vezes a gente trabalha sozinho. Então, pensando em tudo isso, eu montei a comunidade tributarista do futuro, para quem quer ter um dia a dia, um networking, compartilhar suas dúvidas, as suas dificuldades com outras pessoas que estão, assim como você, trilhando a jornada de tributarista de inteligência de negócios, tá? E aí, aqui, gente, tivemos a pergunta, deixa eu ver aqui, de publicações recentes, do Alessandro, se eu não me engano, tá? Então, aqui, ó, para vocês verem, tá? A gente tem aqui na nossa comunidade, nós temos, o pessoal vai colocando suas dúvidas, vai compartilhando, ó, o Oswaldo hoje
hoje não, ontem, né, Oswaldo, até nem deu tempo de eu te parabenizar, mas ele está celebrando aí mais uma conquista, né, ele teve mais aí um fechamento de um cliente que já era cliente, e eu falo muito para vocês, o nosso cliente semente, um cliente que vai ser sempre o nosso cliente, basta a gente estar sempre agregando valor à vida dele, e o Oswaldo passou por isso, ele começou com uma tese, a tese padrão da exclusão de semestre abaixo de cálculo do PIS da COFINS, e ele já avançou aí para fechar mais um contrato com esse mesmo cliente, ele gerou resultado para o cliente, e está avançando. Então, parabéns, Oswaldo, tá? Mas eu quero ver, gente, eu quero mostrar para vocês. Então, aqui a gente vai tendo, vou informando dos nossos aulões. Aqui, ó, Luiz Felipe. Falei errado. Ó, Luiz Felipe, gente, ele trouxe o seguinte caso para nós, tá? O cliente dele criou uma empresa há alguns anos com outros sócios com o objetivo de construir um loteamento. Todos os sócios integralizaram dinheiro na empresa para realizar um empreendimento. Agora, o loteamento está pronto e os sócios querem dividir os terrenos de acordo com o percentual inicialmente investido na empresa, pagando a menor quantia possível de tributos. O cliente dele tem 50% da empresa. Está perguntando, tem alguma forma de ele diminuir o ITBI que ele vai ter que pagar? Tá? E aí ele falou que ele pensou numa cisão parcial, tá? Por isso que eu trouxe esse tema para vocês. Então, eu não sei, quem aqui já lidou com ITBI, gente? Já pensou, né? Alguém aqui saberia orientar o Luiz Felipe? Né? Eu vi que o Luiz Felipe ficou sem resposta, porque eu falei, essa é uma situação que eu preciso detalhar um pouquinho a resposta para o Luiz Felipe, tá? Preciso contextualizar aqui, ok? Então, primeiro eu quero saber, alguém já passou por alguma situação dessa? Se não passou, olha a oportunidade, porque nosso mercado aí, imobiliário, ele de construção, ele está crescendo, continua crescendo, já passou parte da pandemia, voltou com tudo, é um mercado aquecido e que as empresas têm muito pouca orientação na área tributária, tá? Primeiro, gente, primeiro ponto aqui, quando a gente vai falar de incorporação de imóveis, tá? Claro que aqui o Luiz Felipe nem trouxe isso, mas eu quero adiantar para vocês, porque muita gente não conhece, tá? E eu, inclusive, já fiz post, já fiz live, se eu não me engano, sobre isso, tá? Que é o regime especial de tributação para a incorporação de imóveis. Existe um regime especial em que a carga tributária global da obra ela é reduzida para 4%. E esse regime é chamado de RET, tá? Regime Especial de Tributação. As incorporadoras precisam aplicar para ter esse benefício desse regime, tá? Então, a gente sabe que sempre que se vai construir, existe uma empresa que incorpora, né, que normalmente ela adquire o imóvel para fazer, né, um empreendimento, então ela vai fazer toda a gestão, a incorporação daquele empreendimento, e ela contrata com uma construtora para construir, ok? Aqui, acredito que o cliente dele né, não é objeto da pergunta do Luiz Felipe, mas eu quis trazer aqui só porque a gente está falando de incorporação, de construção, é algo que às vezes vocês não têm conhecimento, tá? Então, é sempre importante a gente orientar o cliente, ou pelo menos estudar um pouquinho da legislação do RET, para poder estruturar operações de planejamento tributário, né? Porque reduz substancialmente a carga tributária do cliente que quer construir, tá? Às vezes ele constrói sem pensar numa incorporação, mas às vezes vale a pena colocar a incorporação aí, tá bom, gente? Então, vamos lá. O cliente dele se associou, então, uma pessoa física que se associou, vamos pensar que com mais 2 pessoas físicas aqui para construir um loteamento, tá? Então, eles compraram o terreno, o cliente do Luiz Felipe ficou com 50%, e vamos pensar que cada um dos outros 2 sócios ficaram com 25%, ok? Compraram o terreno, vamos exemplificar aqui que esse terreno tinha, eles adquiriram o terreno por R$1 milhão, tá? Vamos pegar um valor redondo para ficar fácil. R$1 milhão, o cliente do Luiz Felipe investiu 500 mil, e os 2 outros sócios, cada um investiu 250 mil, ok? E aí, eles lotearam o terreno. Vamos pensar que nesse terreno, que custou R$1 milhão, eles lotearam e construíram ali 50 lotes, tá? 50 lotes. Então, o que o Luiz Felipe está falando? Olha, construíram 50 lotes, o meu cliente, ele quer ficar com 50% desses 50 lotes. Então, ele quer ficar com 25 lotes, ok? Eu não sei se é 50 lotes, gente, estou chutando, tá bom? Ele quer ficar com 50 lotes. E os outros 2 sócios, cada um quer ficar
vamos pensar, cada um vai ficar com... Vamos fazer uma outra conta para ficar mais fácil. 100 lotes, tá? Então, o cliente do Luiz Felipe vai ficar com 50 lotes e cada um dos outros sócios vão ficar com 25 lotes, para não dar número, para não ficar aí número quebrado, tá? Então, só que isso está tudo dentro do mesmo CNPJ. Esses 100 lotes estão dentro do mesmo CNPJ. Como que ele faz agora para passar os 50 lotes para o nome dele, cada um dos sócios passar 25 lotes para o seu nome individualmente, tá? Então, o que ele está falando? Vamos fazer uma cisão da empresa. Vamos fazer uma cisão. Sim, por quê? Porque se a gente olha lá, daí vamos lá, vamos olhar a Constituição, tá? Aqui é na Constituição, que você tem. Vamos olhar a Constituição, lá no artigo 156, que traz uma imunidade de TBI, ok? Cadê o artigo 156 aqui da Constituição, gente? Aqui, ó. Artigo 156, compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou seção física, e de direitos reais sobre imóveis e sete garantia, bababá. Tá? Então, aqui é a matriz constitucional do ITBI, ok? Aí, lá no parágrafo 2º do artigo 156, o inciso 2, fala que o ITBI, ele não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, ou seja, quando você contribui ao capital de uma pessoa jurídica com imóveis, quando você vai fazer isso, não incide o ITBI, é uma transmissão inter vivos? Mas não vai sem incidência de ITBI. Lembrando, gente, que quando a gente faz a venda, né, toda venda de imóvel, a gente tem que pagar o ITBI, tá? E quem paga é quem está adquirindo. Né? Normalmente, quem vai pagar é quem está adquirindo esse imóvel, tá? Mas olha o que mais a Constituição fala. Nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. E aqui, gente, eu já deixo uma dica para vocês. Se vocês não manjam de reestruturação ou reorganização societária, coloquem isso dentro das missões de estudo de vocês, tá? É importante vocês estudarem fusão, incorporação, cisão ou extinção, tá? E aonde que eu vou estudar isso, Letícia? A gente tem 2 legislações básicas. A que fala sobre isso é a Lei das Sociedades por Ações, a Lei 6.404. Sim, é a lei que trata da transformação das empresas, ok? E a gente tem o Código Civil também, tá? Então, nosso Código Civil, mais a Lei das Sociedades por Ações, vocês vão entender sobre fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Aqui a gente está falando de 3 sócios, tá? 3 sócios que eles têm uma empresa, essa empresa tem um terreno, um imóvel que tem 100 lotes. Esses sócios não querem mais ser sócios, eles querem desconstituir a empresa, e a melhor forma deles desconstituírem essa empresa, para que cada um fique, um ficar com 50, outro com 25, outro com 25, seria a cisão, certo? Então, assim, aparentemente a cisão seria uma boa saída. Mas a Constituição, por quê? Porque você faz a cisão e teria imunidade do ITBI. Contudo, gente, a Constituição, ainda nesse inciso 1º do parágrafo 2º, ela dá uma exceção a essa imunidade do ITBI, tá? Lembrando, imunidade do ITBI quer dizer o quê? Quando o ITBI não vai incidir, tá? É uma hipótese não incidência prevista na Constituição. Salvo se, nesses casos, na cisão, que é o caso que a gente está analisando, a atividade preponderante, então, a atividade preponderante de quem está adquirindo o imóvel, que é o que vai pagar o ITBI, for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. Aí a gente vem, poxa vida, Letícia, mas é lote, ele vai ficar com o lote, sempre não vai vender esse lote, vai ficar lá para ativo dele? Normalmente, se você constrói e loteia, é porque você quer vender o lote, né? E aí que vem a dúvida, poxa, Letícia, mas vai fazer a cisão, não vai incidir o ITBI? E aí eu vou querer vender, como que eu vou fazer? Pois é, aí eu quero mostrar para vocês o Código Tributário Nacional, tá?
Nosso Código Tributário Nacional, no artigo 37, ele vem dar algumas pistas sobre o que se considera atividade preponderante, tá? E ele fala assim, parágrafo 1º, do artigo 37 do CTN, considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, tá? Nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações relacionadas à compra e venda, locação, cessão de direitos, arrendamento mercantil, tá? E aí o parágrafo 2º fala que se a pessoa jurídica adquirente iniciar as suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 anos antes da aquisição, apurar-se-á a preponderância, levando em conta os 3 primeiros anos subsequentes à data da aquisição. Então, gente, olha só, qual seria o melhor planejamento tributário nesse caso do Luiz Felipe, tá? Na minha opinião, vocês podem trazer a opinião de vocês também. O Luiz Felipe falou que o cliente dele, ele tem outros imóveis, ele tem patrimônio, tá? Então, ele poderia, sim, fazer a transferência, integralizar esses bens, ao invés de fazer, né, ele vai fazer uma redução de capital. Se ele reduz o capital, aí a gente tem que fazer algumas análises, né? Por quanto que ele adquiriu os imóveis, por quanto que essa participação dele está registrada lá na contabilidade, tá? Ele pode fazer uma redução de capital para ele, certo? Pelo mesmo valor que ele integralizou. Então, se ele integralizou 500 mil, ele reduz o capital da empresa em 500 mil, tá? E como que ele reduz esse capital de 500 mil? 50% do imóvel, ele vai receber 50% do imóvel, que foi exatamente, né, o equivalente ao que ele construiu lá, tá? Ah, Letícia, mas e daí a valorização do mercado? Será que teve? Será que não teve? Olha só, não sei, o Luiz Felipe não me trouxe muitas pistas aqui, mas normalmente quando você loteia, claro, você tem uma valorização do imóvel, não tão relevante assim, mas tem, né? Você vai lotear, coloca poste de luz, passa rua, enfim. Você faz uma benfeitoria assim no imóvel. Então, tem que ver se teve, qual foi o acréscimo patrimonial. Nesse momento que você vai pegar o imóvel, vai pegar a tua parcela que você investiu na empresa, você pode pegar isso e depois integralizar numa holding patrimonial, porque o Luiz Felipe trouxe também que esse cliente já tem uma holding patrimonial. Quando você faz a integralização de imóveis em uma holding, você também tem a imunidade, lembra? Está lá na Constituição também, gente, também tem imunidade, tá? E aí, na holding, a tua holding, você vai estruturar de forma que mais do que 50% da atividade da holding não seja destinado a compra e venda, tá? Porque ela é uma holding patrimonial, tá? Às vezes eu tenho meu patrimônio lá naquela holding, eu não vou vender aquele patrimônio. Ele está lá. Então, se eu conseguir fazer isso, é um bom planejamento tributário para eu não precisar pagar aquele TBI. Agora, se realmente eu for... e para os outros 2 que vão ficar, né, eles também podem fazer a cisão da empresa, a empresa pode ser cindida, e daí dessa cisão esse valor pode integralizar, ou essa empresa cindida pode virar uma holding, porque vamos pensar, se é uma nova empresa, você tem 3 anos para estruturar a atividade dela, de forma que a atividade preponderante não fique caracterizada como compra e venda, né, ou locação. Então, tem aí um tempo para organizar. E lembre-se, tudo quando a gente fala de planejamento tributário, a gente fala de propósito negocial. Então, tem que dar um propósito negocial para a operação, para que ela faça sentido e a gente escape das limitações aqui. Aí o Luiz Felipe trouxe também, Letícia, mas teve aí, recentemente, a STF julgou a questão do ITBI, quando o ITBI incide. Então, o que o STF julgou? A STF julgou que se eu estou integralizando numa empresa um imóvel, vamos pensar que eu esteja integralizando 1 milhão na empresa, mas com um imóvel que valha 2 milhões, o meu ITBI, a minha imunidade de ITBI, só vai até o limite do 1 milhão. A diferença de 1 para 2 vai ser tributada. Vamos pensar aqui nesse caso prático, tá? Vamos pensar que eu vou fazer a redução de capital, tá? Eu vou reduzir o capital e vou pegar esse valor que seria o equivalente ao meu 50%,
tá? Os 50% da empresa, que está lá, 50% do imóvel, tá? Que está loteado agora, e vão integralizar na holding, tá? E aí, a prefeitura fala, não, mas esse imóvel que está sendo integralizado aqui na holding, ele não vale 500 mil, ele vale, você está integralizando por 500 mil, mas ele vale 1 milhão. Aí, o que vai acontecer? Vai haver a incidência do ITBI sobre essa diferença de 500 mil. De qualquer forma, já há uma redução da base de cálculo do ITBI, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Gente, existem hipóteses. E o que a gente precisa entender, acima de tudo, é o primeiro, o negócio que o cliente está fazendo, entender essa contextualização desse negócio, pensar em alternativas e mostrar para o cliente a que faz mais sentido, tá? O Luiz Felipe trouxe também que o cliente dele, ele não quer mais manter a sociedade com esses outros sócios, e que ele teria como opção, e ele trouxe aqui, deixa eu até pegar aqui, como opção 1, dissolver a sociedade, então isso faz uma dissolução da sociedade, cada um faz essa restituição do capital integralizado, né, então você tem uma devolução do capital, se você está devolvendo pelo mesmo valor que você adquiriu, não tem ganho de capital, não tem o que pagar de tributos, tá? Aí realmente a gente vai ter que olhar ali como que está registrado no ativo, como que está o imóvel, se já teve a benfeitoria, já foi registrado ou não, porque se há um ganho de capital, tem que pagar ainda imposto de renda, né, sobre o ganho de capital, mesmo nessa devolução do capital social, ok? E daí ele falou, ó, essa opção, e daí cada um arca com o seu ITBI, é uma opção, você está devolvendo o capital, se vai depois, passou para a pessoa jurídica, e se vai ter objetivo de compra e venda ou não lá no futuro, cada um arca com o seu ITBI. A opção 2 seria fazer uma dação em pagamento a cada um dos sócios para ele comprar a parte dos sócios na empresa, tá? Então, hoje ele tem 50%, a ideia dele seria comprar os outros 50%, mas condicionando o pagamento à venda posterior, tá? A venda posterior. Pode fazer isso, contudo, ele não vai ter tanta vantagem tributária fazendo isso, tá? Ele não vai ter tanta vantagem tributária. Por quê? Ele vai comprar... Bom, vamos pensar. Deixa eu só pensar nessa segunda hipótese. Pode ser uma boa saída também, porque ele compra a participação dos outros dois, só que daí ele vai estar comprando as ações, né? E essa ação vai ter valorizado, ele vai ter tido um ganho de capital, então tem que apurar isso, né? Como que vai ser. E aí ele condiciona esse pagamento à venda dos lotes. E daí quem vai arcar com o ITBI, no caso, já vai ser o adquirente do lote, tá? E a empresa que está ali, essa que incorporou os terrenos, ela vai fazer efetivamente a compra e venda desses lotes e vai pagar esse ITBI. É uma saída também, tá? É uma saída, de repente, dependendo aí de como que está registrado contabilmente, possa ser a saída mais barata, tá? Porque você só tem que ver como que vai ser a negociação com os dois sócios em relação à compra dessa participação deles, né? Porque daí, dependendo de como que ele vai comprar, por quanto que eles vão vender, mas também, de qualquer forma, quem vai pagar o ganho de capital vai ser o sócio que está saindo. Então, para o cliente do Luiz Felipe, talvez a opção 2 seja a mais viável. Tá, gente? Eu quero saber de vocês. Nossa, agora que eu vi, já passamos o horário. O Fernando está falando, criando uma holding fica isento de pagar ITBI. Fica, é o que eu comentei já, Fernando. Ele já tem uma holding, no caso aqui, tá? Aí, se a holding ela não tem objetivo, né, de compra e venda de imóveis, porque daí a gente tem que ver pela atividade preponderante, daí não fica nem isento, fica imune, tá? Fica imune do ITBI, tá bom, gente? Eu gosto de sempre a gente reforçar as terminologias técnicas aqui, ok? Pessoal, então vou acabando por aqui, acho que foi uma live, nem foi uma live, foi uma aula, né, gente? Mas se vocês tiverem também, olha, Letícia, eu fiquei pensando naquele caso lá do ITBI, acho que a gente pode pensar nessa saída também, compartilha, né? Eu não sou dona da verdade, eu fico pensando, assim, quando um cliente traz, eu vou pensar, vou estruturar com base na minha experiência, mas de repente compartilha, se você é membro da comunidade já, compartilha com o Luiz Felipe, olha lá, puxa, vi a Letícia falando, mas realmente a gente pode pensar assim, assim, assado. Compartilha lá na comunidade com o Luiz Felipe, fala, vamos compartilhar lá também, trazer algumas respostas para ele, ok, gente? Lembrando que, no mundão do planejamento tributário, a gente tem que trabalhar com hipóteses e tem que analisar riscos, né? Sempre olhando o propósito negocial para,
né, para aquela atividade do nosso cliente. Beleza? Ó, o Neudeir quer fazer parte da comunidade. Neudeir, a comunidade está aberta para vocês. Vocês pagam R$ 99,70 por mês unicamente e tem aí direito a todo esse networking, esse compartilhamento, tá? Fora as aulas que a gente dá na comunidade. Então, é um custo-benefício muito bom, tá, gente? Realmente, o custo-benefício da comunidade, eu vou dizer que é praticamente uma bagatela, né? É uma bagatela, não dá nem R$ 100 por mês, e é um baita do investimento. Eu diria que para nós tributaristas acaba sendo um investimento meio que obrigatório, né? Se a gente quer se manter atualizado, se a gente quer compartilhar ideias, quer fazer essa troca aí, eu diria que é muito bom. Neudeir, olha só, no link da bio do IBPT Educação, tem o link lá para a comunidade. Eu acho que o link da minha bio também tem, para você se inscrever na comunidade. Você pode entrar quando você quiser, gente. A comunidade é aberta, tem muito conteúdo bom lá já, e é muito barata, vamos dizer, né? Nem R$ 100 por mês é uma bagatela, tá? É uma bagatela, assim, máxima, ok? Tá bom, gente? E lembrando que sempre que eu abro a turma de cursos e tal, quem tá lá recebe em antemão, né? Recebe aí alguma oferta super mega power especial para vocês também ingressarem no curso, tá bom? Então, fico por aqui. O Ad Imobiliário falando super aula, que bom que vocês gostaram. Vamos compartilhar sempre ideias, nosso objetivo é enriquecer. Eu estou crescendo como profissional, compartilhando com vocês também, tá? Então, façam o seguinte, compartilhem esse conteúdo com quem vai se beneficiar dele e não deixem de acompanhar as nossas próximas aulas. Já deixo o convite para amanhã, meio-dia, eu vou fazer as alíquotas dos Olha lá, Israel, você tem que ver a aula desde o início, porque eu falei tintim por tintim sobre essa questão da monofasia, especialmente para você, tá bom? Você que mandou a pergunta. As alíquotas dos monofásicos são aplicadas ao fabricante? Sim. Eu falei, monofasia e regime de tributação não tem relação, ok? São aplicadas sim, mesmo que é lucro presumido, lucro real, é a mesma regra, tá? Independe. Se você não acompanhou a aula desde o início, ela vai ficar salva. Olha lá no YouTube, porque eu compartilhei o mapa mental e eu vou colocar lá no Telegram para vocês, tá bom? Saindo aqui da aula, eu já coloco lá no Telegram. Gente, beijo, vejo vocês amanhã, meio-dia. Vamos falar sobre os impactos da tributação nas compras de produtos, tá? A convite da Camila estava aqui no começo da live, acho que agora não sei se está ainda, mas a convite da Camila Evers, eu vou falar sobre isso amanhã com vocês. E sexta-feira tem live de podcast, né? Nossa live que a gente sempre transforma em conteúdo de podcast. Então, beijo no coração, vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Fui.